Bom, gente, boa tarde a todos. Aqui é a videoaula, um resumo do capítulo 5, né, iniciando com interações entre populações. Então, vamos fazer uma série de pequenas videoaulas falando sobre esses capítulos finais do nosso livro, tá ok? Bom, em relação a essa aula, a gente pode começar querendo entender, por exemplo, que as interações determinam a distribuição e a abundância das espécies em um determinado habitat. Então, aqui a gente tem duas situações em que os indivíduos estão interagindo de forma agrupada, né, possivelmente em virtude de um predador, então eles se sentem mais seguros se agrupando para dar uma falsa impressão de que eles são maiores do que o predador realmente acham que eles são. E por fim, né, existia aqui também uma interação entre indivíduos, causando justamente uma força contrária, um distanciamento. Então, plantas de deserto, justamente pela secura do ambiente, do habitat, e pela dificuldade em conseguir recursos como água e nutrientes, as plantas tendem a se desenvolver de forma isolada. Então, sementes e outras plantas que tentam se desenvolver próximo dessas plantas adultas acabam morrendo sufocadas pelas raízes dessas plantas. Então, existe uma competição muito forte e no final das contas, a distribuição e a abundância das espécies, elas têm todo um conceito, né, toda uma relação com o habitat onde elas vivem. Umas espécies vivem agrupadas e outras vivem completamente, né, individualizadas, distanciadas umas das outras. Bom, sabendo disso, então, as interações ecológicas elas podem ser entendidas como relações diretas ou indiretas entre organismos numa comunidade, num ecossistema, tá ok? Essas relações elas podem ser de dois tipos: intraespecífica, intra no sentido de dentro ou de igual, então aqui a gente tem indivíduos de uma mesma espécie interagindo, então uma relação intraespecífica dentro da espécie, e relações interespecíficas, né? Ou seja, inter de entre, diferente. Então aqui a gente tem uma relação de polinização de duas espécies diferentes, obviamente, e aqui três espécies, né, podendo interagir aqui numa relação de competição por recursos. Tá, ok? Então, dois tipos, intraespecífica e interespecífica. Além disso, existe uma relação direta de especialidade ou generalismo entre os indivíduos, né, envolvidos. Por exemplo, o urso panda ele é um especialista em consumir folhas de bambu. Essa espécie só come folhas de bambu. Então existe uma dependência muito grande dessa espécie de urso para a existência de folhas de bambu. Então são especialistas na alimentação por bambu. Então seria uma relação de especialidade. Por outro lado, existem as espécies generalistas, né? O caso aqui as abelhas, Apis mellifera, por exemplo, essa espécie ela não escolhe a flor que ela poliniza, então elas atuam polinizando uma generalização enorme de espécies de plantas, de flores, né? Então são generalistas. Por outro lado, alguns predadores também são generalistas, ou seja, não escolhem as presas que vão consumir. Sabendo disso, então, gente, nós temos aqui um quadrinho mostrando os tipos de interações existentes ou possíveis, e nós temos aqui um conjunto de interações harmônicas, tá? Harmônicas no sentido de que aqui a gente está vendo um sinal de mais. O sinal de mais significa espécie é beneficiada. Como é que ela é beneficiada? Existe o benefício quando a espécie consegue mais tempo de sobrevivência ou mais indivíduos sendo reproduzidos, ou seja, quando uma espécie, o benefício é em termos de tempo de sobrevivência ou número de filhotes, número de prole produzida. Então, nesse caso aqui, nós temos comensalismo, onde uma das espécies é beneficiada, ou seja, ganha em alguns dias ou alguns meses a mais de vida, ou mais filhotes, e a espécie 2 não é nem prejudicada, mas também não é beneficiada, não acontece nada com ela. A protocooperação, ambas as espécies, quando existe essa interação, são beneficiadas. O mutualismo, a mesma coisa. E nós temos também as interações desarmônicas, né, que é amensalismo. Então nós temos um sinal de menos, que indica o quê? A espécie é prejudicada. Que tipo de prejuízo é esse? Essa espécie, então, ela sofre ou mortalidade, ou perda, né, de tempo de vida ou número de filhotes produzidos quando ela está interagindo de forma
de amensalismo com a outra espécie. Por outro lado, a segunda espécie ela não é nem prejudicada nem beneficiada. Ela tem um benefício neutro, nada acontece com ela. Nós temos a competição, que ambas as espécies são prejudicadas, nós vamos falar disso em outra videoaula. A predação, obviamente, nós temos um que é beneficiado, que consome a presa, e obviamente nós temos a presa que é prejudicada, ou seja, ela é eliminada ou perde aí alguns dias de sobrevivência, dependendo do tipo de predação, que nós vamos também ver numa outra videoaula. Por fim, o parasitismo, que não deixa de ser um tipo também de interação com predação. Então tem a mesma situação, uma beneficiada e a outra prejudicada. Bom, rapidamente eu vou dar dois exemplos aqui de uma interação harmônica, tá? E uma interação desarmônica. Protocooperação é uma proteção indireta, aqui um caso de proteção indireta de formigas, né, em plantas, então é um tipo de protocooperação. O que significa esse tipo de interação aqui? Algumas plantas produzem substâncias açucaradas que atraem formigas. Então aqui a gente está vendo uma estrutura açucarada de uma planta e acaba atraindo formigas. Quando as formigas são atraídas para essa planta, algumas lagartas acabam sendo eliminadas. As formigas elas passam a defender essa fonte de nutrientes aqui, de recurso, eliminando os predadores da planta, né, as lagartas ou algum outro inseto que vá comer as folhas. Aqui a gente tem um estudo mostrando que a linha laranjada, as formigas foram retiradas das plantas, e a linha preta mostrando que as formigas permaneceram nas plantas ao longo, né, aí de 2 anos de estudo. E o que esse gráfico aqui mostra? Ao longo do tempo, aqui a gente tem a taxa de herbivoria, plantas que tiveram as formigas retiradas tiveram mais folhas sendo cortadas por insetos herbívoros. Então indica o que? Realmente as formigas, quando elas estão presentes, o número de folhas cortadas é menor do que quando as formigas estão ausentes, indicando que existe sim uma proteção indireta daquelas plantas que têm essas estruturas açucaradas. Por que é protocooperação e não é mutualismo? Porque na protocooperação, essa relação, essa interação entre as espécies, ela não é obrigatória. Plantas que vivem sem formigas, elas vivem normalmente, claro, né, como a gente viu que elas podem até ser mais prejudicadas, predadas por lagartas, mas elas não precisam das formigas para sobreviver, não é uma obrigação existir formigas. Da mesma forma, essas formigas elas têm outras fontes de alimento, então esse recurso fornecido pelas plantas é um recurso adicional. As formigas não vão morrer caso as plantas deixem de existir. Então, por isso que a gente diz que é uma protocooperação, ou seja, uma cooperação mútua, porém não obrigatória, ao contrário do mutualismo. Tá ok? Então, no final das contas, a protocooperação nós temos benefício mútuo. As formigas ganham alimento extra e as plantas ganham em termos de defesa contra possíveis herbívoros. Uma outra situação, aqui um outro exemplo, né, agora falando de situações desarmônicas, seria o amensalismo, também conhecido como antibiose. O que é isso? É uma relação interespecífica, né, entre duas espécies diferentes, onde substâncias de uma espécie, que a gente vai chamar de inibidora, impedem ou inibem o desenvolvimento de indivíduos da outra espécie, o amensal no caso. Tá? Então aqui a gente tem uma foto de um fenômeno conhecido, né, chamado maré vermelha, que é uma proliferação, a multiplicação acelerada de algas vermelhas no mar, na água do mar. E por que tem o conceito de ser uma relação de amensalismo? Simplesmente porque a multiplicação dessas algas causa mortalidade de peixes, porque essa alga libera uma substância tóxica durante a sua multiplicação acelerada, matando peixes e outros invertebrados. Entretanto, o fato dos peixes ou outros organismos morrerem por causa da proliferação da maré vermelha não beneficia em nada essas bactérias, né? E, sendo assim, nós temos um caso de amensalismo, ou seja, a espécie que recebe a substância ela é prejudicada, ela acaba sendo morta, só que a espécie que cria a situação ela não tem benefício algum. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então seria isso, tá? Esse pequeno resumo dessa primeira parte do capítulo 5. Outras informações vocês podem
obter no próprio livro, tá? Lembrando que apenas a teoria a gente vai pedir. Então são exemplos como eu dei agora, que vai ser pedido na prova, tá ok? Estudem os capítulos referentes a esses assuntos e boa sorte. Mais pra frente eu vou postar mais algumas videoaulas. Um abraço a todos, até mais.